Prezados irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir esse texto que nos coloca no contexto da festa que hoje celebramos, a festa de São Tiago o Maior. E aqui nós temos duas tarefas nessa reflexão, nós temos dois propósitos, duas metas a cumprir. A primeira delas é explicar para você por que ele foi chamado São Tiago o Maior. Você se lembra, na hora da oração da manhã, eu dizia para você, quando chegarmos na reflexão do Evangelho, nós vamos entender por que ele era chamado São Tiago o Maior. E a nossa segunda meta, o nosso segundo objetivo nessa reflexão que vamos fazer, é explicar para você por que São Tiago, ele fez parte desse grupo seleto dos 3 discípulos em quem Jesus mais confiava. O que ele tinha, como foi que ele conseguiu conquistar a confiança de Jesus para chegar ao ponto de entrar para esse grupo exclusivo dos 3 discípulos prediletos de Jesus. Então vamos lá, primeira coisa que precisamos saber, por que São Tiago era chamado o maior? Você sabe disso. É uma questão de lógica. Sempre quando nós falamos o maior, é porque também tem o menor. Dizer que São Tiago era o maior, significa que no grupo de Jesus havia um outro Tiago, que foi chamado o menor. E aqui você tem que se lembrar que nos 12 homens, nos 12 nomes dos discípulos, haviam nomes que se repetiam. Por exemplo, Tiago, havia 2 Tiagos no grupo de Jesus. Havia 2 Judas no grupo de Jesus, Judas Iscariotes e Judas Tadeu. E havia também 2 Simãos, Simão Pedro e o outro Simão, que também fez parte do grupo de Jesus. Então assim, nós temos 6 pessoas com nomes repetidos. 2 Tiagos, 2 Simões e 2 Judas. Esses Tiagos, eles volta e meia se confundiam. E por isso criou-se o costume de chamar São Tiago o Maior e São Tiago o Menor. A primeira coisa que você deve estar pensando, será que eles eram chamados de Tiago Maior, Tiago Menor por causa da altura? Será que esse Tiago o Maior era mais alto que o outro e por isso ele era chamado o Menor enquanto o outro era o Maior? Não tem nada a ver com a altura. Você deve estar pensando então, será que tem a ver com o fato de que esse Tiago maior, ele era mais santo, ele fazia mais milagre, e o outro fazia menos, e o outro era menos santo? Não tem nada a ver com santidade. Sabe por que ele recebeu esse título, Tiago o Maior? Porque, como eu disse para você, dentre todos os discípulos de Jesus, esse Tiago, ele exerceu uma maior influência. Esse Tiago, ele atuou e ele conquistou a maior confiança de Jesus. Por ele ter uma importância maior no grupo, por ele ter um destaque maior no grupo, veja, nós não estamos falando de um ser melhor do que o outro. O nome é Tiago o Maior, não o melhor. Ele não era melhor do que o outro Tiago. Ele simplesmente conseguiu uma posição de mais destaque. Ele simplesmente conseguiu entrar num grupo de discípulos prediletos de Jesus. E por isso ele recebeu esse nome, Tiago o Maior. O outro Tiago recebeu o nome o Menor. Não significa que ele seja menos importante. Significa que não fazia parte desse grupo dos 3 principais discípulos de Jesus. Feitas essas considerações, vamos agora entender como foi que esse Tiago conseguiu entrar para esse grupo, que nós poderíamos assim dizer, exclusivo, esse grupo premium dos amigos de Jesus. Primeira coisa nós precisamos saber é que esse Tiago, ele era filho de Zebedeu. O pai dele chamava Zebedeu e ele era irmão de João. E João era o discípulo que Jesus mais amava. Se ele era irmão de João e João era o discípulo que ele mais amava, e você conclui então que ele já tinha uma maior proximidade com Tiago, Jesus já tinha uma maior proximidade por causa de João, com quem Jesus tinha muito contato. Mas não foi pelo contato, não foi pelo fato de ser irmão de João. Isso não foi suficiente. Aliás, deixa eu te falar uma coisa que talvez você não sabia. Sabe o outro Tiago que a gente disse que se chama o menor?
Esse outro Tiago, ele era primo de Jesus. Isso mesmo, ele era primo de Jesus. A mãe dele, desse Tiago, era irmã da mãe de Jesus. E nem por isso ele entrou para o grupo dos principais amigos de Jesus. Jesus deixou claro que para entrar nesse grupo precisava de ter algumas qualidades específicas. Que qualidades eram essas, padre? Aqui eu quero trazer para você o conteúdo de uma audiência geral que foi feita pelo Papa Bento XVI, saudosa memória, no dia 21 de junho de 2006. Olha só, no dia 21 de julho de 2006, o Papa Bento XVI trouxe para nós quais eram as características que esse Tiago, o maior, possuía e que foram as responsáveis para que ele pudesse entrar para o grupo exclusivo dos amigos de Jesus. Primeira característica: prontidão para responder ao chamado do Senhor. Aqui nós observamos que uma das coisas que Jesus admira muito e uma das coisas que nos torna mais próximos de Jesus é ter prontidão para atender ao chamado dele. Então Jesus gosta e Jesus ele se aproxima mais de pessoas que quando ele chama, essas pessoas respondem, quando ele pede, essas pessoas atendem. E nós podemos dizer que, de outro modo, aquelas pessoas a quem Jesus chama e que ficam, depois eu vou, eu estou ocupado, essas pessoas são pessoas que acabam criando uma distância muito grande entre elas e Jesus. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, fica a dica para você. Se você deseja ser íntimo de Jesus, aprenda a cultivar a prontidão, a disponibilidade. Tudo que disser respeito à igreja, que na sua boca só saia o sim. Alguém precisou de você? Sim. Alguém está querendo que você vai ajudar na pastoral? Sim. O padre pediu sua ajuda para levá-lo de carro lá naquela comunidade, porque o carro da paróquia quebrou, o padre não dirige, precisa de alguém? Sim. O verdadeiro, o grande, o discípulo mais próximo de Jesus, ele nunca traz na sua boca a palavra talvez, deixa eu pensar. Ele diz sim. Aqui eu fico lembrando, sem querer me exaltar, mas eu fico lembrando muito de quando eu senti no meu coração que Jesus estava me chamando. Eu sentia que Jesus pedia uma resposta de mim. Eu sentia que eu não podia enrolar Jesus. Hoje eu vejo tantas pessoas enrolando Jesus. Às vezes eu, como padre, eu sou testemunha disso. A gente chega para as pessoas e fala assim, olha, Jesus está chamando você para ajudar na pastoral. A pessoa diz, eu vou pensar, padre. Eu vou conversar com a minha esposa, eu vou ver lá com meu pai, eu vou ver se eu encontro um horário. Jesus não aceita, como discípulo, esse tipo de gente. Para Jesus é sim ou não. E o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que diz sim, eu vou, e que se tiver de largar alguma coisa, larga. Assim foi São Tiago. E por isso ele entrou para o grupo dos prediletos de Jesus. Outra característica: entusiasmo para servir. São Tiago era o tipo de pessoa que seguia Jesus não de qualquer jeito. Hoje a gente também vê isso na igreja, né? Pessoas que trabalham, pessoas que servem, pessoas que cantam, pessoas que fazem leitura, pessoas que servem a comunhão, mas desanimadas, sem entusiasmo, parecendo que fazem aquilo ali por obrigação, porque virou rotina. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é entusiasmado, ele faz tudo com entusiasmo, ele faz tudo com prazer, com alegria, e quanto mais ele faz, mais ele quer fazer, e ele nunca se cansa, e ele nunca acha pesado, ele faz tudo com tanto amor, que para ele é uma alegria. Hoje eu vejo, sabe, irmãos, e eu peço até desculpa por estar sendo tão sincero ao falar isso, uma grande parte das pessoas que servem a Jesus na igreja não tem entusiasmo. Eu vejo músicos que não cantam com entusiasmo. Eu vejo ministros da Eucaristia que não servem com entusiasmo. Eu vejo leitores que não leem com entusiasmo. E deixa eu falar para você, eu vejo padres que não celebram com entusiasmo.
E aí eu fico pensando, se Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade, se Jesus é a nossa vida, por que falta o entusiasmo? A você que está nos ouvindo, a você que está nos assistindo, onde é que está seu entusiasmo? Cadê aquele entusiasmo que você tinha quando você estava programando para ir à missa, quando você participava de grupos de jovens, quando você era coroinha, quando você ajudava na igreja? Onde é que foi parar aquele entusiasmo? Deixa eu te falar uma coisa. Os discípulos mais queridos de Jesus, eles trazem essa marca. São pessoas entusiasmadas com as coisas de Deus. Terceira característica: disposição para testemunhá-lo. O discípulo de Jesus, ele está sempre testemunhando o próprio Jesus. Esse é um outro problema que a gente vê hoje na igreja. Muitas pessoas que querem seguir Jesus, não para testemunhar Jesus, mas para testemunhar a si próprios. Pessoas que vão fazer leitura não para falar de Jesus, mas para aparecer ali no presbitério. Pessoas que querem servir a Eucaristia não para entregar a Jesus, mas para poder mostrar para a comunidade que é alguém importante. Então, o discípulo de Jesus, ele tem a meta de testemunhar, de mostrar, de levar Jesus para as pessoas. E isso ele faz com disposição, isso ele faz com desprendimento, sem apego, sem nenhum tipo de preguiça, de cansaço. Ele vai com total motivação, disposição, pois é assim que Jesus espera. E a última característica é essa: coragem. Coragem para dar a vida por Jesus. Sabe como foi que esse São Tiago Maior morreu? Ele morreu pela espada, ou seja, ele teve a sua cabeça decepada, ele foi decapitado. Cortaram a cabeça dele, porque perguntaram para ele se ele queria abandonar Jesus, e que se ele não abandonasse Jesus, que ele iria morrer. Ele disse: eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer e permanecer com Jesus na outra vida, do que viver nesse mundo sem a presença de Jesus. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, você que deseja ser discípulo íntimo de Jesus precisa também ter essa coragem. Essa coragem de colocar Jesus no centro da sua vida e não abandonar Jesus por nada e nem por ninguém. Essa coragem de entender que quando tudo nessa vida passar, quando você estiver partindo desse mundo, só vai ficar uma pessoa com quem você poderá se agarrar, a quem você poderá se agarrar. Essa pessoa é Jesus. Por isso, para ser como São Tiago, estão aí as 4 características que você precisa. Primeira, prontidão. Segunda, entusiasmo. Terceira, disposição para testemunhar. E quarta, coragem para dar a vida por Jesus. Viva essas características e torne-se você também um discípulo íntimo de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.